A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Pai esteja em cada um dos corações. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que nos fez a paz com Deus, esteja sobre você. Que o maravilhoso Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, juntamente com o Pai, enviou para estar conosco até o dia de nós nos reunirmos com Ele, conserve, conforte, fortaleça o seu coração. Quero meditar com você numa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia o chama de a palavra, o verbo. João, capítulo 1, por exemplo, nos diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, eu e você somos fruto da palavra. Eu e você fomos criados pela palavra. E é pela palavra que nós somos salvos. Quando confessamos também com a nossa boca Jesus como nosso Redentor e Salvador, e em nosso coração cremos que Ele ressuscitou dos mortos, somos salvos. E esta palavra de fé, confessada com a boca e crida com o coração, é a expressão de um novo céu, de uma nova terra, de uma vida completamente na presença de Deus. E é isso que nos aguarda. É isso que aguarda todo aquele que crê e confessa Jesus como o seu Senhor. Naquela última noite, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele falou ao coração deles diante daquilo que estavam enfrentando. Ele disse que não havia dito aquilo desde o início, porque estava com eles, mas agora estava indo embora. Em João capítulo 16, no verso 6, ele diz: "O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas." Qual é a palavra de Jesus a respeito do que provocou essa tristeza no coração dos discípulos? Já começa no capítulo 13, quando Jesus se assenta com eles ali para a ceia da Páscoa. Mas quando observamos mais atentamente os evangelhos, nós percebemos que quando Jesus está indo para Jerusalém, ele os alerta diversas vezes, a tal ponto que Pedro chama Jesus à parte e diz: "Olha, isso não pode acontecer." A visão daqueles discípulos era que o reino que Jesus iria estabelecer seria um reino terreno nesse sistema de coisas. Mas o que Jesus veio fazer aqui é uma semeadura. No capítulo 12, por exemplo, quando Jesus fala no verso de número 24, ele diz: "Chegou a hora, e essa é agora a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas, se morrer, dará muito fruto." Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Ele nos ensinou a pedir: "Venha o teu reino." No capítulo 14, por exemplo, ele diz: "Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradias. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar."
Jesus segue naquela noite dizendo muitas outras coisas aos seus discípulos. Mas a consolação que Jesus quer trazer ao coração daqueles discípulos é uma pessoa. Ele disse: não vos deixarei órfãos, no capítulo 14. Ele diz no verso 15: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e habitará convosco, e estará em vós. A presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus é prometida também no capítulo 15 e no capítulo 16. E essa é a promessa de Jesus no verso seguinte: todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. O que pode mitigar, diminuir a tristeza de uma despedida? Uma boa notícia. A boa notícia que Jesus dá aos seus discípulos, que ele e o Pai enviariam o Espírito Santo. No verso 1 do capítulo 16, ele disse: eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. O que faz o tropeço? Quando eu e você tropeçamos, o que pode acontecer? A resposta é muito simples. Quando nós tropeçamos, nós caímos. Cair sempre traz prejuízo, desequilíbrio. Aquilo que você está segurando nas suas mãos provavelmente vai sair voando pela casa fora. E se estivermos num lugar público? Vamos sentir vergonha? Talvez ruborizar e talvez ficarmos chateados, até mesmo conosco. Como foi que eu não percebi esse tropeço e agora estou no chão? A queda sempre traz prejuízos, quer seja físico, material ou emocional. Mas a pior queda que Jesus está alertando aos seus discípulos é a queda espiritual. Tropeço dos discípulos seria de negar o Senhor Jesus, porque eles haveriam de ser perseguidos, eles haveriam de ser maltratados. E o que aconteceu logo no início da cristandade? Ele segue no verso 2, ele diz: eles vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Os cristãos foram perseguidos desde o princípio. Hoje não é diferente. Hoje nós ficamos abismados, assustados, quando vemos que a sociedade que nos cerca zomba da nossa fé, zomba da palavra de Deus. Mas o que Jesus disse? Ele já nos alertou que isso iria acontecer, e está acontecendo, e vai continuar acontecendo, porque aguardamos um novo reino, um reino celestial, um reino onde o próprio Senhor Jesus reinará e nós juntamente com ele.
Jesus diz o motivo pelo qual a igreja, o povo de Deus, é perseguido no verso 3. Farão isso porque não conhecem o Pai nem a mim. Farão isso por não conhecer nem o Pai e nem a mim. Conhecer o Pai e conhecer Jesus é a vida do cristão. Andar com Cristo, viver com Cristo, todos os dias. O verso 4, ele segue dizendo: mas eu vos tenho dito estas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Jesus não deixou os seus discípulos sem orientação. Nós recebemos orientações de diversas formas. O que é necessário é seguir as orientações, é seguir os conselhos. Quando seguimos os conselhos, quando seguimos as orientações, chegamos ao destino, chegamos no lugar certo. Chegamos ao conhecimento, por exemplo, do Pai e conhecimento de Jesus. Reconhecemos que o Pai nos ama e que Jesus, por amor a mim e a você, entregou a sua vida por nós. E reconhecemos que o Espírito Santo, ele veio para ser o nosso consolador, o nosso conselheiro, aquele que nos ajuda nesta caminhada rumo à casa do Pai. Os discípulos precisaram do Espírito Santo para continuarem na caminhada. Eu e você precisamos do Espírito Santo para conhecer o Pai, para conhecer Jesus e para continuar nesta caminhada. Ele diz: não vos disse essas coisas desde o princípio porque estava convosco. Enquanto Jesus estava com os seus discípulos, ele os guardava, os cuidava, e o Pai os guardava nas mãos do Senhor Jesus. No capítulo 17, Jesus se refere a isso, dizendo que daqueles que o Pai deu a ele, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, e você sabe de quem ele está falando. Ele diz no verso 5, agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? E por que eles não queriam perguntar? Verso 6, o vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. O que Jesus havia dito aos discípulos? Que por causa dele, por causa do reino de Deus, por causa de Deus e por causa da palavra de Deus, eles seriam perseguidos. Eles sofreriam. Até certo ponto, nós imaginamos que quando desejamos andar com Cristo e servir a Deus, nós vamos ser aceitos pela sociedade de uma forma incondicional. Jesus nos alerta no capítulo 16, no verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Jesus venceu, e quando nós estamos em Cristo, cientes e é a aceitação do Pai, não a aceitação do mundo. Então não vamos ficar negociando o Evangelho, desejando a amizade do mundo, para que o mundo nos aceite como cristãos. O mundo nos rejeita porque não conhece o Pai e nem conhece Jesus. Não é saber que Jesus existiu. O inimigo das nossas almas sabe quem é Jesus, conhece a sua história, sabe quem ele é, mas ele despreza,
assim o mundo também despreza. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nesse mesmo capítulo, logo a seguir, Jesus diz, no verso de conscientes de que a maior aceitação que nós temos, número 10 e 11, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado, já está julgado. Só falta a sentença final de execução. Amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas nada impede que eu e você, mesmo que reclusos em nossa casa, mesmo que, como os discípulos foram perseguidos, nós vivemos um tempo de maior liberdade de cultuar, mas o cerco está se fechando. E, novamente, nós ficamos perturbados com isso. Não somos diferentes dos discípulos de Jesus. Somos feitos da mesma matéria. Somos pó. Somos frágeis, somos limitados, temos dúvidas. Mas o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo, Espírito de poder, para enfrentar qualquer tipo de perseguição. Hoje temos os meios pelos quais nós podemos nos reunir, mesmo que não seja debaixo do mesmo teto, mas temos esta oportunidade. Você na sua casa, eu na minha. Nós temos como nos comunicar, temos como cultuar. Os discípulos estavam fechados em suas casas, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam com medo. O mesmo medo que nós sentimos, talvez até uma ameaça maior do que a que nós sofremos. Mas eles tinham uma companhia poderosa que os confortava, consolava, direcionava, fortalecia. É o maravilhoso Espírito Santo de Deus, enviado pelo Pai, enviado por Jesus, para nos auxiliar, para nos consolar, andar conosco, estar em nós. Ele é por nós e também ele vem sobre nós, para a glória do Pai e para a glória de Jesus. Quero orar com você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada irmão e cada irmã que meditaram comigo nesta palavra, desejando ardentemente que o coração deles seja fortalecido, que o glorioso Espírito Santo de Deus fortaleça a fé, mantendo a consciência e a constatação de que o Senhor prometeu e o Senhor cumpre a sua palavra. Assim como a tua palavra nos diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Sim, Senhor, cremos nesta palavra do Senhor. E em nome de Jesus te louvamos e te bendizemos. Glórias, portanto, sejam dadas a ti somente, porque a nossa esperança está no Senhor. Não está nas mãos dos homens e nem em decretos. A nossa fé está depositada no Senhor. Ainda que tenhamos que nos medicar por causa da nossa condição física, mas a nossa fé não está firmada naquilo que o homem faz, naquilo que o homem diz. A nossa fé está firmada no Senhor. E cremos que o Senhor é poderoso para reverter qualquer situação que um país viva ou que o mundo viva.
porque o mundo pertence ao Senhor. Sim, Pai, confessamos isso publicamente, na fé e na esperança da manifestação do Senhor Jesus em breve, para nos levar para junto de Ti. E enquanto estamos neste mundo, que os conselhos do Senhor Jesus sirvam para que nós não venhamos a tropeçar ou a abandonar a nossa caminhada contigo, negando a fé, abandonando o caminho do Senhor, abandonando a comunhão com o Senhor através da igreja. Pai, eu oro para que um tempo novo seja estabelecido neste país e nesta nação e neste mundo que o Senhor criou, com o poder da sua palavra, onde haja liberdade, haja comunhão, e o teu povo se reúna para a adoração e a manifestação do Senhor, graciosamente, curando, libertando e salvando. Assim eu oro em nome do Salvador Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.